Olá, pessoal. Todos os nossos convidados são extremamente especiais. A Renata é uma convidada especial. Eu a conheci no trabalho voluntário, ela tem um trabalho maravilhoso, se dedica quase que 24 horas a esse trabalho, tem histórias para contar fantásticas, mas antes dela falar desse trabalho, a gente precisa saber quem é a Renata. Renata, é um prazer ter você aqui. A gente queria ter te chamado antes para você contar suas histórias, a sua história de vida. Mas antes da gente poder entender o que é o amor que cura, que você trabalha aí com tanto carinho, eu queria saber quem é a Renata. Oi, pessoal. Então, muito obrigada pelo convite. Eu amei, fiquei super ansiosa. E a Renata é uma mineira, foi criada com os avós, a neta mais velha, que desde criança sempre amou fazer trabalho social, mesmo sem entender, né, do nome social, e que hoje que é uma administradora, que ama também números, mas que hoje é essencial estar no meio de pessoas. Não estou mais numa sala trancada, né? E estou dentro dos hospitais, trabalhando com pessoas, e é um trabalho que eu amo muito. Mas como que tudo isso começou, né? Então Olha, hoje você trabalha especificamente, o trabalho voluntário, que você se dedica especificamente em hospitais? Em hospitais. Você faz atendimentos à UPA com alguns cafés da manhã também ou não? Não. Então me conta. Antes de você falar o que é o que você faz, esse trabalho, me conta como é que é a sua história com o câncer. Então, eu fui diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. Comecei a fazer meu tratamento no hospital público aqui de Belo Horizonte. E eu sempre fui muito curiosa. Uma das primeiras coisas, né, que a equipe nos ensina é sobre alimentação. Você tem que mudar totalmente sua alimentação. E isso aconteceu comigo. Eu fui bem criteriosa em relação à minha alimentação. Só que eu cheguei no hospital e eu vi pacientes que chegam 3, 2 horas da manhã, 5 horas, né, horários variados, e que ficam o dia inteiro sem comer nada. E isso mexeu muito comigo. Eu fiquei com medo disso acontecer comigo também e fui perguntar para o meu médico, né, se era por causa da quimioterapia. E ele disse que na maioria não. Na maioria das vezes são pessoas que vêm do interior ou até a própria região metropolitana, mas que não têm dinheiro para comprar um copo de café na lanchonete do hospital. E isso me deixou muito triste, porque é um tratamento muito pesado. E eu resolvi, então, usar os meus recursos, né, financeiros, que na época era o meu auxílio-doença, para começar a levar o café da manhã no dia que eu fazia a quimioterapia, que era numa quarta-feira. Você ia, então, no dia da quimioterapia, você ia se tratar na quimioterapia, mas já levava, então, um café com pão, alguma coisa assim? Isso, era o cafezinho, um pão com manteiga, né? E se o dinheiro desse, uma fruta. Mas nem sempre, porque eram mais de 100 pessoas, entre pacientes e acompanhantes. E com isso eu fiquei muito feliz, eu vi que os pacientes ficaram muito felizes também, muito agradecidos, né? Para muitos é a única refeição do dia. É porque vem do interior, tem que sair cedo demais. A quimio às vezes é feita uma vez por semana. Então essas pessoas, a cada dia tem pessoas diferentes. A cada dia são pessoas diferentes. Eu fiquei muito grata, mas eu também fiquei muito triste, porque era só na quarta e os outros dias da semana. Então eu corri para as redes sociais, contei a minha história, né, de tratamento contra o câncer e falei dessas pessoas que precisavam de ajuda. As pessoas começaram a me ajudar, algumas com dinheiro, outras com o próprio açúcar, pó de café, né, encomendavam os pães na padaria, e com isso foi crescendo, eu comecei a entregar todos os dias. Eu fui muito criticada também por causa disso, as pessoas achavam que não era o tempo. Eu precisava cuidar de mim para depois cuidar do próximo, mas eu não consigo me ver sem o meu próximo, né? Se eu tinha todo o cuidado da minha família, eu também precisava cuidar daquelas pessoas que precisavam. E dentro do hospital eu conheci muitas pessoas, muitas histórias, e isso foi mexendo muito comigo. Na minha segunda sessão de quimio, meu marido me mandou embora de casa. Ele falou que não ia parar a vida dele para cuidar de mim, sabe? E dentro do hospital... Tão na cara assim? Tão direto assim? Bem direto. Já tem o sofrimento da própria descoberta da doença, né? Do tratamento. E ainda há o abandono de um marido. Mas há também o acolhimento de outras pessoas, né? Com certeza, com certeza. E eu fui descobrir que isso é muito comum dentro dos hospitais, com uma mulher tratando contra o câncer. Que triste, né? As crianças também.
E isso é muito triste, né? É muito comum, mas não é uma coisa comum. A gente não pode ver isso como normal. É muito triste. E foi assim, na época do meu tratamento, uma pessoa que foi diagnosticada com... A primeira médica me deu 6 meses de vida. Eu comecei o projeto Amor que Cura. E hoje já são 10 anos de projeto. Que negociação divina é essa que você fez? Foi. O meu médico mesmo falava, Renata, eu não entendo o que você está fazendo aqui. Eu falei, não, o universo sabe, Deus sabe, né? E continuei com o tratamento, tudo direitinho, fiquei bem. E o projeto foi crescendo, né? Do café, a gente começou a distribuir cestas básicas, começamos a visitar os pacientes em casa. Meu médico mesmo sempre me falava, Renata, paciente tal está com depressão, está precisando de uma visita, ela precisa continuar o tratamento. E ele me pegava e a gente ia na casa dessa paciente, conversar com ela, explicar, né, que não seria tão fácil assim, mas que ela poderia conseguir. E deu certo isso, sabe? É muito gratificante você saber que você serviu de exemplo para alguém, né? Porque eu também estava em tratamento, eu também passava pelas dores que ela, né? Então isso para mim foi muito gratificante. Aí um dia uma enfermeira me chamou e falou sobre a queda dos cabelos, que para muitas mulheres isso é muito difícil. Muitas tinham vergonha até de ir para o hospital fazer o tratamento por causa disso, mas não tinham condições de comprar lenço. Eu fiz uma campanha para receber 30 lenços e nós recebemos mais de 3.000 lenços. E foi, assim, incrível, porque foi aí que começou a ação também do Outubro Rosa e várias outras ações. Hoje nós atuamos em 5 hospitais aqui de Belo Horizonte. Né? Tem problema falar o nome deles? Não. Nós estamos no Baleia, Santa Casa, Hospital das Clínicas, São Francisco e Vera Cruz. Quer dizer, 6, porque agora também tem a Oncobio. Né? Dos pacientes adultos, hoje nós também estamos na ala da oncopediatria. São crianças, assim, especiais, super incríveis, que eu amo muito. Né? Eu falo que eu não tive filhos, mas que hoje eu sou mãe de muitos, né? Porque as crianças me chamam de mãe, de tia, de avó. As mães dos pacientes, muitas, né, que não têm o apoio da família, me veem como uma mãe, né? E isso é muito gratificante. Eu vi no Hospital do Baleia, na área de pediatria, fui conhecer lá quando a doutora Vanessa estava na oncologia. E ela me falou sobre as pessoas que vêm de fora com uma malinha. E antes não tinha, teve uma campanha, não sei se você chegou a participar dessa campanha também, para colocar guarda-roupa dentro dos quartos, né? Porque antes não tinha guarda-roupa, tinha uma estante, se não me engano. E aí a pessoa estava com a vida dela, que era aquela mala, não sabia quanto tempo que ficaria aqui, aquela vida dentro de uma estantezinha. Aí depois eles colocaram o guarda-roupa, que pode parecer uma coisa tão boba, tão simples, mas que dá todo um aconchego, né? Um acolhimento para aquela família, que está num momento muito difícil, né? Porque tem aquela questão da negação, da dúvida, uma criança sendo tratada de câncer, né? Aquela mãe largando tudo. E aquilo que você falou é interessante a gente perceber, que mães de famílias atípicas, né? Muitas vezes o marido não dá conta, né? Não sei porquê, a gente não pode nem julgar, mas o marido não dá conta, mas a mãe tem que dar conta. Né? A mãe sempre dá conta, sempre. Isso é uma coisa estranha. Mas há muitos casos que você tem casais lá acompanhando os filhos também, não tem? Temos. Não são muitos, mas há casos também. Eu vi na Casa do Caminho, um dia desses, o pessoal que veio de Almenara, e tava o pai, a mãe, 2 irmãozinhos e a menininha, criancinha, estava no tratamento. Então veio a família toda? Veio a família toda. E a casa conseguiu acolher porque era Natal. Então eles não quiseram separar todo mundo, tá? Na família. Aí a família toda ficou em Belo Horizonte, enquanto a menininha, criança, estava na pediatria. Nossa, isso é sensacional. Porque a família, né, dá uma diferença muito grande. Dá. Porque deve ser muito, muito ruim você sair da sua segurança, né? Chegar em Belo Horizonte e não ter onde ficar. Não conhecer ninguém, né? Não tem um apoio. Tem o apoio da casa de apoio, tem apoio dos voluntários, mas a família é diferente, né? É muito diferente. E graças a Deus, hoje o projeto tem conseguido fazer esse papel, claro que não, né? Desmerecendo a família, não tirando o valor, não dá para substituir, mas a gente tem conseguido se aproximar, né? E acolher essas pessoas que estão aqui sozinhos.
E como é que, então, nasceu dessa forma? Hoje é um movimento, é um coletivo, já é uma ONG, o Amor que Cura, o que que é hoje? Hoje, nós ainda somos um grupo de voluntariado, Uhum. né? Eu ainda não me formalizei, mas estou caminhando para isso, né? O projeto cresceu muito e hoje existe essa necessidade, mas estamos como um grupo de voluntariados Tá, que ajuda os pacientes. E aí a pessoa quer ser voluntária, porque assim, a gente até já chama atenção para isso mesmo. Querer ser voluntária porque ouve uma entrevista dessa, fica sensível e fala, eu quero ajudar. Aí dá o nome, nunca aparece, ou aparece uma vez e some. E voluntários assim tem que ir para ações que são esporádicas mesmo. Vai lá uma vez só e pronto. Mas ações contínuas precisam de pessoas que tenham continuidade nas ações, Isso. né? Então, quando a pessoa quer ser voluntária do Amor que Cura, o que ela pode fazer? Como é que ela deve buscar? Ela pode entrar em contato direto comigo, né, pelo meu número, que tem no Instagram, através também do direct do Instagram. A gente não deixa de responder ninguém. Tá. Né? Essa pessoa vai passar por um treinamento, conhecer um pouco, né, do universo hospitalar, e aí a gente vai começar com o café da manhã e depois levando para as outras aulas, para outros setores. Tá. Você tem hoje o café da manhã e tem mais o que de projetos dentro do Amor que Cura? Eu tenho o café da manhã, que é diário, tem as visitas... Então agora não é só quarta-feira, mais não. Não. Existe tratamento também nas sábados e domingos? Não, só na internação. Sei. Lá é de segunda a sexta, Aham. né? E a gente tem também as visitas aos pacientes que estão internados, acompanhantes, porque muitas vezes a mãe não pode ir, tá doente e não tem um parente próximo, então a gente acompanha aquela criança até a mãe poder voltar. A gente visita a casa dos pacientes, né? Dá um suporte ali para levar o alimento que ele precisa, medicamento, a necessidade mesmo dele. Uhum. E a gente também tem, né, o trabalho de buscar as doações, de divulgar nas redes sociais o trabalho. Tem as ações que nós fazemos nas datas comemorativas, Dia das Mães, da Mulher, Páscoa, Natal, Dia das Crianças, Outubro Rosa, Setembro Dourado, né, que a gente está comemorando agora. Então, são várias ações durante o ano todo. Então, são muitas ações, porque não é só um hospital. Mas se a pessoa não quer ser voluntária, mas quer ajudar de qualquer forma, pode também, há essa possibilidade, e você precisa, inclusive, né? Precisamos porque muito de ajuda. Tem momento que cessa, né? Que some as doações. E é legal que, assim, o Tio Flávio Cultural, que é o movimento que eu coordeno, precisou, em um determinado momento, de algumas doações específicas, né? De medicações, de leite, e a gente acionou vocês e vocês conseguiram ir, não só doar, mas ir entregar lá na casa da pessoa, que fez uma diferença muito grande também. E isso tudo, a gente sabe que eu sei que o seu trabalho ele é um trabalho extremamente sensível, um trabalho extremamente acolhedor, tanto é que eu não gosto de postagens que são feitas por algumas pessoas expondo os seus assistidos. Mas a sua não é uma exposição. As postagens que tem lá é um show. Você traz os meninos, você traz as pessoas para participar daquele momento e parece que assim, você dá o protagonismo daquele momento. Então é uma dancinha que você faz, ou é uma conversa que você coloca e que ele se sente o super-herói daquele momento, sabe? Eu acho muito legal isso. E esse olhar que a gente tem que ter para o cuidado com a exposição, lógico que você tem esse cuidado, você tem toda a autorização dos pais, mas para a exposição que não é uma exposição predatória, né? É uma exposição de dar poder àquela pessoa, isso. Né? Eu sempre falo, né? A gente tem motivo para sorrir, a gente tem motivo para agradecer, né? As crianças, os adultos também, eles estão fazendo tratamento, eles estão sendo acolhidos, né? Então, por que ficar triste? Por que só ficar reclamando pelos cantos, né? Vamos viver nosso dia da melhor maneira. Então, eu já chego no hospital, mexendo com todo mundo, brincando. As crianças ficam ansiosas. Mãe, liga pra tia, será que ela já chegou? Aí eu já tô escolhendo a nossa dancinha. Então, assim, se eu não vou pra internação, as crianças ficam tristes. Não, mãe, cadê a tia? Eu quero dancinha. Fica ansioso. E assim com os adultos também, né? Nós temos motivos suficientes para agradecer. E você tem histórias diversas para contar, né? Muitas. Eu não quero hoje as histórias tristes, não. Eu quero histórias felizes. Conta pra gente alguma história feliz aí de quando você... Desse lidar com as pessoas. Eu acho que a primeira foi o meu caso
de ter chegado como uma paciente oncológica numa fase, né, bem agressiva e estar bem e ter, a partir disso, nascido o projeto, que hoje eu vejo como uma missão, e de ver os pacientes também, sabe, que às vezes estão lá tristes, preocupados. Muitas vezes eu chego no hospital e eles falam assim, nossa, eu estava tão ansiosa que eu estava passando mal, eu estava com medo de você não vir para trazer o café. E chegou o lanche. E aí você vê um sorriso, né? Aquele sorriso de gratidão. Obrigado por você estar aqui. Então, isso para mim é motivo, é uma história feliz, né? De pacientes que às vezes estão preocupados, que não vão conseguir fazer o tratamento por recurso de passagem, dinheiro, né? Para ir para o hospital. E a gente consegue ajudar. Tem uma história para mim também que é muito especial, que é a do Caio, o menino que deu uma entrevista, né? Ah, o Caio eu lembro. Eu fui lá conversar com ele. Então, e ele é muito triste, com muito medo de morrer. E hoje ele já está aí com seus 19 anos, fez o transplante, está super bem, fazendo enfermagem, que era o sonho dele. Sério? Sério. Olha só. Né? Ele era muito calado. Não sei ele se era muito em função calado. da própria situação dele. Não, ele é muito calado. E eu lembro que aí vem uma parte que é feliz, porque ele conseguiu fazer o transplante, mas também de todo... Vamos dar o mérito à mãe dele, né? Que foi uma batalhadora também, porque quando falaram assim, não vai ter jeito, ela correu o que ela podia correr e ela conseguiu mobilizar um monte de gente. E na entrevista, especificamente, foi muito chocante, porque quando perguntaram se ele tinha esperança, nessa entrevista que foi dada à Globo, ele falou que não tinha esperança de conseguir o transplante. E aí eu fui conversar com a médica, que era a doutora Vanessa. E a doutora Vanessa falou assim, tio Flávio, ele vem toda quinta, ele tem esperança. Aquilo foi a maneira dele se externalizar. Mas ele tem, porque ele não parou o tratamento. Então ele tem uma esperança. E aí ele conseguiu. Essa história realmente é muito, muito feliz. Nossa, nossa, eu sou muito grata, né, pela mãe ter me convidado, né, para participar da vida deles, né, de conhecer essa história, porque é uma história muito especial. E hoje nós estamos com várias outras crianças na fila, né, nessa mesma situação, essa ansiedade, o medo, a insegurança, né? O caso dele foi transplante de medula óssea, né? Foi medula. E o que faz para a gente poder estimular a doação de medula óssea? Então, eu acho que isso precisa ser mais falado, mais divulgado. As pessoas têm muito preconceito quando falam doação de medula, porque elas acham que vai doer, ou que vai ter né? ou que vai ter que fazer o tratamento oncológico, né? Que vai passar por todos os sintomas do paciente. E não dói. Hoje a gente tem a opção de ir até o hemocentro, doar o sangue, e daí eles vão tirar uma quantidade mínima para doação de medula. E vão te fazer o cadastro, e a partir daí você vai estar cadastrado, esperando o momento de ser compatível com alguém. As pessoas precisam falar mais sobre isso. Né? Hoje eu estou com a Lívia lá na Oncobio, uma menina de 12 anos que está internada, fazendo o tratamento, mas esperando um doador. Né? Então, o sonho, Renata, eu sonho um dia poder vir só uma vez na semana no hospital e poder voltar para a escola, poder voltar a viver a minha vida. Né? E são várias pessoas assim e muitas outras não sabendo como fazer. Pois é, então olha só, a gente tem aí um monte de coisa para fazer, seja indo se voluntariar, seja ajudando, né, em doações de materiais, coisas desse tipo, seja doando, indo ao hemocentro para doar o sangue e se identificando como doador de medula óssea, que eu acho que é assim, né, que faz. A gente tem que movimentar, né? A gente tem que, lógico, cada um no seu tempo, tal, mas há muito que se possa fazer para muita gente que está esperando essa pessoa que está lá em casa, né? Essa pessoa que está lá querendo se voluntariar, querendo fazer alguma coisa, mas não sabe como. Olha, quem não sabe como, entra no Amor que Cura, conheça as histórias. A gente vai colocar o endereço, tá, do Instagram, para que a pessoa possa ver que não é necessário você fazer tudo que a Renata faz, mas que você possa ajudá-la a continuar, a dar continuidade a esse trabalho que é essencial. Eu fui uma vez, nós fizemos conjuntamente um café lá no Hospital da Baleia, e as pessoas conhecem a Renata pelo nome, e isso é um alívio, gente, porque quem está sem um amigo ali na hora do tratamento, quando chega a Renata, é o amigo que está chegando, está sendo dividido entre outros, logicamente, mas é o amigo que está chegando para poder dar esse afago, né? É isso.
Renata, você tem um filme para nos indicar? Então, eu escolhi uma série, né? Ah, Que foi uma série. Eu amo novelas coreanas aham. e A Advogada Extraordinária é uma série incrível, né? Que fala sobre inclusão, sobre as diferenças, né? Sobre o autismo. Nós temos várias crianças em tratamento autistas e isso chamou muita atenção, né? Uhum. E eu acho que vale a pena assistir. Ela é muito interessante porque ela, para quem não conhece nada, ela dá um conhecimento básico. É, Mas ela faz a gente entender o que que é diversidade, né? A gente está acostumado numa sociedade a todo mundo vestir verde. De repente, quando chega alguém com azul, a gente assusta. É. Assusta porque não conhece. Então é interessante que a gente conheça. isso. Livro, você tem algum para indicar? Tenho. A Fome, de Martin Caparros. É um livro, É assim. aquele que livro imenso? É. Ah, É um livro que eu amo. que É um ele livro fala de sobre a fome cabeceira. de diversas nações, né? Isso, é. Ele foi para África, Ásia, Europa, né? América do Sul. E ele fez uma pesquisa bem detalhada sobre a fome, né? E, assim, mexe muito com a gente, Aham. porque nem sempre é a pobreza, né? Tem vários outros aspectos, o político, o cultural. É um livro muito especial. Eu lembro quando a gente fez aquela campanha Unindo Forças, que a gente pegou Foi. várias instituições sociais e você participou também. Algumas pessoas falavam assim: ah, mas como assim na periferia as pessoas falam que tem fome e as pessoas estão gordas? E aí tem o conceito da fome oculta, né? Em que as pessoas elas comem, mas elas comem mal, porque elas comem o salgadinho, que custa R$1,50 que ela consegue pagar. Elas comem um biscoitinho recheado, porque custa R$2 ela consegue comprar, ou é doado para ela. Ela fica gorda, mas ela não fica saudável, Não. né? Então é interessante que aí as pessoas falam, mas tá tão gorda, precisa de comida, né? Ou tá tão gordo. Para ampliar um pouquinho a nossa perspectiva também. Isso. A gente se limita muito, né? A gente deveria se dar o direito de dar uma ampliada, conhecendo pessoas, histórias diferentes, né? E uma frase. Fazer o bem só faz bem. É uma frase que eu carrego comigo. Quando a gente chega, por exemplo, para poder trabalhar voluntariamente no hospital, você fala dessa questão de estar bem, mas nem sempre todo mundo está bem. Quando a gente chega na hemodiálise, por exemplo, tem um senhor que me chamou muita atenção, que quando chegou o meu grupo para poder trabalhar, ele pegou a mantazinha dele e ele se cobriu, ele virou um casulo, né? Entrou no casulo. Quando a gente vê essa situação, quando você vê essa situação, o que você faz? Você respeita o outro? Eu respeito. Porque nem todo mundo está no momento da alegria que a gente quer, né? Nem todo mundo. E há casos desse tipo? Há muitos casos. Quando são pacientes já conhecidos, né, que eu sei como chegar, como abordar, fica mais fácil. Mas às vezes não é uma pessoa que quer conversar. Uhum. E às vezes ele realmente ele não, é hoje, é o agora. Eu não quero conversar agora, eu não quero te ver agora. Uhum. Então a gente precisa respeitar. E isso tudo você fala com as pessoas que vão se preparar para poder ir a um hospital, né? Falo Ok. sim. Renata, quero te agradecer. Primeiro, pelo trabalho que você faz, pela dedicação que você tem, eu não gosto de falar de exemplo, mas pela história de vida que você construiu e constrói. E queria deixar aqui esse momentinho aberto para você agradecer também as pessoas que você acha que devam ser agradecidas. Eu quero agradecer primeiro a minha família, que tem um papel muito importante no projeto comigo, na minha vida, né? Que é a minha inspiração. E a todos os meus voluntários. Eu acho que o projeto não chegaria onde chegou sem vocês, né? E eu conto com cada um de vocês todos os dias. E para dizer para os pacientes, né, para as crianças, que eu amo muito eles. Isso até quando a gente vê as postagens, quando a gente vê o seu trabalho em loco, não dá nem para perceber que você ama muito eles. Ô, gente, e os pacientes que estão nos assistindo aqui também, né? Esse amor é recíproco. Vocês recebem a Renata com muito carinho. Então, parabenizar cada um de vocês, voluntários, doadores, aos hospitais que abrem os espaços para que isso aconteça, né? Aos médicos, enfermeiras, técnicos, a toda essa equipe que faz com que o voluntariado permita e apoie o voluntariado dentro das instituições. Sem as instituições também a gente não consegue fazer bem feito aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, agradeço muito por ter pessoas como a Renata e outras diversas que a gente tem fazendo aquilo que é preciso fazer.
Um abraço e até o próximo programa.